Por que os apóstolos morreram de forma tão brutal se eram amados por Jesus? Se Jesus os amava, por que deixou que morressem assim? Crucificados, açoitados, apedrejados, decapitados, transpassados por lanças, esquecidos pelo mundo e esmagados pela violência humana. Essa é a realidade dos homens que caminharam lado a lado com o Filho de Deus. Tiago foi decapitado. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. André, amarrado numa cruz em forma de X. Tomé, atravessado por uma lança. Bartolomeu, esfolado vivo. João foi jogado num tacho de óleo fervente. Sobreviveu, mas foi exilado. Todos eles, sem exceção, morreram de forma brutal. Eram homens que conheceram Jesus, que ouviram sua voz, que viram seus olhos, que tocaram suas mãos. Homens que foram enviados para anunciar o amor de Deus e morreram de forma tão violenta que qualquer mente carnal questionaria: isso é amor? Muitos pensam que ser amado por Deus significa ser poupado da dor, que a presença de Cristo em nossa vida deveria impedir que sofrêssemos, que a obediência à vontade do Pai nos garantiria algum tipo de imunidade nesta terra. Mas o Evangelho nunca prometeu isso. Cristo nunca escondeu que seguir os seus passos nos levaria à cruz. Pelo contrário, foi Ele quem disse que aquele que quisesse vir após Ele deveria tomar sua cruz e segui-lo. O problema é que criamos uma imagem deturpada do amor divino. Uma imagem moldada por desejos terrenos e expectativas emocionais. Acreditamos que ser amados por Deus significa ser protegidos do sofrimento e não acompanhados por Ele no meio da dor. Acreditamos que o favor de Deus se mede por bênçãos visíveis e não por fidelidade invisível. Mas a vida dos apóstolos é a prova viva de que o amor de Cristo não promete conforto terreno, mas presença eterna. Eles não morreram porque foram abandonados. Eles morreram porque estavam totalmente entregues. Eles não foram assassinados porque Deus os esqueceu. Foram martirizados porque o mundo não suportava a luz que habitava neles. Ao olharmos para essas mortes, precisamos enxergar mais do que tragédia. Precisamos enxergar testemunho. Precisamos entender que aqueles que conheceram a ressurreição de Cristo jamais temeram a morte. Eles viram o túmulo vazio. Eles viram Jesus glorificado, e isso os tornou inabaláveis. Eles sabiam que a espada não era o fim, mas o início da glória. Que a forca não era derrota, mas um altar. Que a dor não os separava de Deus, mas os aproximava ainda mais dele. Neste vídeo, você vai entender por que esses homens morreram da forma como morreram. Vai enxergar que cada ferida carregava um propósito. Vai perceber que o martírio não nega o amor de Deus. Ele o revela. E talvez ao final você descubra que a sua dor também pode ter um propósito eterno. Quando o amor de Deus não parece amor. Há momentos em que o amor de Deus se disfarça de silêncio, de ausência, de dor. E nesses momentos o coração humano grita: se Deus me ama, por que estou passando por isso? Essa pergunta ecoa há séculos. Ela nasceu nos becos escuros das perseguições, nos corredores das prisões romanas, nas fogueiras da Inquisição e nos desertos da alma onde ninguém nos vê sangrar. Mas ela também estava ali, nas últimas palavras de Pedro, no último suspiro de Tiago, no exílio solitário de João. Se Jesus amava os seus discípulos, por que permitiu que fossem massacrados? A resposta não cabe em uma frase pronta, nem em um versículo fora de contexto. Ela exige maturidade espiritual. Exige que abandonemos a infantilidade da fé utilitarista, aquela que busca Deus apenas para receber, e mergulhemos numa fé que compreende a eternidade. O amor de Deus não é frágil. Ele não precisa nos livrar da fornalha para provar que nos ama. Às vezes, ele entra conosco na fornalha, não para evitar a dor, mas para dar sentido a ela. Nos dias de Jesus, esperava-se um Messias que livraria Israel do jugo de Roma.
um rei guerreiro, coroado com ouro, espada e trono. Mas Jesus foi coroado com espinhos, cravado em madeira, erguido numa cruz. E é por isso que muitos não o reconheceram, porque o amor de Deus raramente parece amor aos olhos carnais. Ele se revela no sangue, no sacrifício, na renúncia, no exato oposto daquilo que o coração humano deseja. Os apóstolos aprenderam isso com profundidade, não apenas em teoria, mas na própria carne. Eles foram amados por Jesus, não com palavras doces, mas com verdade eterna. E essa verdade os moldou. Eles entenderam que ser amado por Deus não é ser protegido da dor, é ser sustentado nela. Que ser discípulo não é viver cercado de promessas de livramento, mas de promessas de presença. Eles não seguiram a Cristo para receber vitórias humanas. Eles seguiram porque viram a glória dele, mesmo na cruz. E ao verem essa glória, não podiam mais voltar atrás. Segundo o contexto histórico da época, o martírio era tratado não como uma punição, mas como uma honra entre os cristãos primitivos. Era o selo final de fidelidade, uma entrega irreversível. Morrer por Cristo era a declaração máxima de fé. Não um castigo, mas uma coroa. Nosso problema moderno é que criamos um conceito de Deus baseado no que Ele pode nos dar. Mas os apóstolos nos mostram o oposto. O verdadeiro amor de Deus não precisa nos poupar da espada para ser real. Na verdade, muitas vezes Ele usa a espada para nos revelar o que há de mais puro na fé: a rendição total. Se o amor de Deus tivesse que ser medido pela ausência de sofrimento, então o Calvário seria um escândalo teológico. Mas a cruz não foi a negação do amor, foi a sua maior prova. E quem compreende isso, para de medir o amor de Deus pelas circunstâncias e começa a discerni-lo pela eternidade. Agora que você entendeu como o amor de Deus pode parecer o oposto do que o mundo define como amor, é hora de encarar a próxima pergunta. Se a cruz dos apóstolos não foi um acidente, o que ela revela sobre o plano eterno? A cruz não é um erro de cálculo. Nada foi improvisado. Nenhuma gota de sangue dos apóstolos caiu fora do plano. Nenhuma prisão, nenhuma tortura, nenhuma morte brutal foi uma surpresa no céu. A cruz que alcançou cada um deles, de formas distintas, mas igualmente brutais, já estava no script eterno antes do mundo existir. A cruz nunca foi um erro de cálculo. Foi a assinatura de um plano que começou antes do tempo. Quem olha para a brutalidade das mortes apostólicas e conclui que houve falha no plano de Deus, ainda não entendeu como o reino opera. Deus não erra. Ele não perde o controle. O mesmo que permitiu que seu próprio filho fosse crucificado, permitiu também que seus discípulos carregassem a mesma glória, a glória do sofrimento redentor. É por isso que os apóstolos não fugiram. Eles sabiam. Eles entenderam o que a cruz significava. Eles não a temiam como maldição. Eles a abraçaram como missão. O próprio Jesus, em Lucas 9, diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz nunca foi um erro, foi o caminho. E quem realmente ama Cristo não tenta desviar desse caminho, mesmo quando ele leva à morte. Os apóstolos não morreram porque Deus errou em protegê-los. Eles morreram porque Deus acertou em moldá-los. A fidelidade deles não foi um obstáculo para o sofrimento. Foi a razão dele. Eles estavam tão alinhados com o céu que o mundo não podia mais contê-los. E quando o mundo não pode suportar a luz, tenta apagá-la. Mas Deus já tinha decidido. O sangue deles não seria desperdício, seria semente. De acordo com o contexto cultural daquele tempo, o martírio era visto como o selo final de legitimidade para uma mensagem. Num mundo saturado de mentiras,
O sangue dos apóstolos era uma prova viva de que eles criam no que pregavam. Eles não estavam tentando ganhar seguidores. Eles não buscavam fama, nem poder, nem segurança. Eles estavam dispostos a morrer para que outros vivessem. E isso não acontece por engano. Isso só acontece quando a cruz deixa de ser um símbolo religioso e passa a ser um chamado pessoal. O mundo vê a cruz como derrota, mas no reino, a cruz é triunfo. É ali, naquele lugar de dor e vergonha, que o plano eterno brilha com mais intensidade. E cada apóstolo entendeu isso. Nenhum deles foi surpreendido pela perseguição. Jesus os havia avisado. Se odiaram a mim, odiarão a vós também. Mas eles não recuaram, porque sabiam, morrer pela cruz não era o fim da história. Era a continuação do Evangelho. O plano de Deus nunca foi evitar a dor. Foi redimir tudo através dela. E quando os apóstolos foram chamados ao sofrimento, não foi por falha do céu. Foi por fidelidade à cruz. Agora que você entendeu que a cruz nunca foi um erro, surge um dilema ainda mais profundo. Se tudo fazia parte do plano, por que Deus permaneceu em silêncio enquanto eles morriam? O silêncio de Deus diante do martírio. A dor grita, a carne clama, o sangue jorra e o céu parece calado. Foi assim que Estevão viu o mundo sumir sob uma chuva de pedras. Assim que Tiago encarou a lâmina do algoz. Assim que Pedro viu a cruz se erguer. Desta vez, com ele pendurado de cabeça para baixo. Não houve trovão, não houve resgate, não houve milagre de última hora. Apenas o silêncio, um silêncio que fere mais do que a espada. Mas será que Deus estava realmente em silêncio? Ou será que o nosso problema não é o silêncio dele, mas a nossa surdez diante do que esse silêncio revela? Há silêncios que não significam ausência, significam aprovação. E há momentos em que o céu não se manifesta com voz audível, porque já falou com clareza antes. Jesus não prometeu livrá-los da dor. Prometeu estar com eles até o fim. E quando o fim chegou, ele não desapareceu, ele sustentou. A fé madura não exige explicações de Deus. Ela aprende a confiar, mesmo quando a lógica desaba. Ela aprende a discernir que o silêncio de Deus pode ser mais poderoso que qualquer voz humana. Porque nesse silêncio, Deus grita verdades eternas. Eu ainda estou aqui. Eu estou vendo. Eu estou contando cada lágrima, cada golpe, cada batida. E nada disso será em vão. O silêncio de Deus durante o martírio dos apóstolos não foi indiferença. Foi soberania. Eles não morreram sozinhos. Morreram acompanhados por uma presença invisível, mas absolutamente real. A mesma presença que esteve com Daniel na cova, com os 3 jovens na fornalha, com João no exílio. A presença que não sempre impede o fogo, mas sempre entra conosco no meio dele. De acordo com o contexto hebraico, silêncio não é ausência de ação, é espaço sagrado. No Antigo Testamento, o silêncio de Deus precedia momentos decisivos. Era o intervalo entre o clamor humano e a resposta divina. E esse silêncio, por mais doloroso que pareça, nunca é vazio. Ele é carregado de glória futura. É a pausa antes da exaltação. É o eco da cruz, que ainda hoje continua respondendo sem palavras, mas com poder. Imagine o céu observando Tiago ser decapitado. O mundo via perda, mas o céu via uma coroa sendo entregue. O inferno aplaudia uma aparente vitória, mas o céu silenciava. Para honrar um servo fiel. Assim como se cala uma multidão diante de um mártir. Assim como se cala um pai diante do sacrifício do filho. O silêncio de Deus não é abandono, é confiança. É como se o próprio Deus dissesse: você já sabe quem eu sou, você já me viu operar, agora seja forte, eu não te deixei, eu só estou te chamando para mais perto. E os apóstolos compreenderam isso. Eles não suplicaram por socorro,
Eles sabiam que aquele silêncio era cheio de propósito. Eles morreram em paz, não porque estavam livres da dor, mas porque estavam cheios da certeza de que o céu não os havia esquecido. Você já parou para pensar que esse mesmo silêncio que feriu os apóstolos também te alcança nos dias de hoje? Quando você ora e parece que Deus não responde. Quando a dor se arrasta e o socorro não vem. Quando tudo desaba e você olha para o céu em busca de uma explicação e tudo o que ouve é o silêncio. Mas esse silêncio ainda carrega a mesma voz. Confie em mim. E agora que você entendeu que o silêncio de Deus não significa desprezo, mas maturidade, é hora de avançar para algo ainda mais profundo. O que é que o sangue dele selava? Que palavras jamais poderiam explicar? O testemunho, que só o sangue pode selar. Há verdades tão sagradas que não podem ser pregadas apenas com palavras. Há testemunhos tão profundos que só o sangue pode selar. E foi isso que os apóstolos entenderam. Eles sabiam que a morte não era apenas o fim da vida, era o selo do que haviam vivido. Eles não apenas falaram sobre Jesus, eles morreram por ele. E isso mudou tudo. Quando alguém morre por aquilo que crê, toda dúvida se cala. O cinismo não tem mais argumentos. O escárnio não tem mais força, porque o martírio destrói qualquer suspeita de hipocrisia. Quem morre por uma fé, sela com sangue aquilo que nenhum sermão pode expressar. Os apóstolos sabiam o que haviam visto. Eles não seguiam uma doutrina apenas. Eles tinham tocado o verbo da vida, tinham ouvido o ressuscitado, tinham partido o pão com aquele que venceu a morte, e por isso estavam dispostos a pagar com a própria vida o preço de anunciar essa verdade. Na cultura do primeiro século, o martírio não era visto como fracasso. Era o carimbo final da autenticidade. Numa época em que muitos falavam em nome de deuses invisíveis e religiões manipuladoras, os cristãos foram os únicos a morrer dizendo: vimos, tocamos, sabemos. E morreram não matando, mas perdoando. Não impondo, mas servindo. Não fugindo, mas entregando-se. Esse tipo de testemunho não pode ser falsificado. Homens podem mentir por poder, podem inventar histórias para lucrar, podem até morrer por ideologias falsas, acreditando que são verdadeiras, mas ninguém morre com alegria, paz e perdão nos lábios, sabendo que tudo era uma farsa. Os apóstolos não apenas morreram, eles morreram sorrindo, eles morreram orando. Eles morreram cantando. Eles morreram perdoando os seus algozes, porque sabiam que aquele não era o fim, era apenas o início da eternidade. A morte deles falou mais alto do que suas pregações, mais alto do que seus milagres, mais alto do que qualquer carta ou epístola, porque o sangue tem uma linguagem que os ouvidos não captam, mas o espírito discerne. Você já se perguntou por que as mortes dos apóstolos são descritas com tanta clareza por testemunhos históricos? Porque Deus fez questão de preservar o eco desse testemunho, para que cada geração soubesse que o Evangelho não é uma ideia bonita, é uma verdade pela qual vale a pena morrer. E hoje o sangue deles ainda fala, não com gritos de vingança, mas com o mesmo clamor da cruz: Pai, perdoa-lhes. E com o mesmo convite do ressuscitado: segue-me. Agora que você entendeu que o sangue dos apóstolos foi mais do que dor, foi testemunho, é hora de mergulhar ainda mais fundo. De onde vem a coragem de homens que abraçam a morte com tanta paz? A coragem que não vem da terra. Pedro não era naturalmente corajoso. Naquela noite no pátio, ele tremeu diante de uma serva. Negou o mestre com medo de ser reconhecido. Tomé duvidou. João fugiu. Todos, sem exceção, correram quando a cruz apareceu pela primeira vez. Mas algo mudou. Algo tão profundo, tão transformador, que homens antes frágeis passaram a encarar a morte com os olhos firmes e o coração em paz.
O que transforma um covarde em mártir? O que apaga o medo de morrer e acende o desejo de ser fiel até o fim? Essa coragem não é natural. Ela não nasce do orgulho nem do heroísmo humano. Ela é celestial. É o tipo de coragem que não pode ser ensaiada. Ela só pode ser recebida. Foi isso que os apóstolos receberam no Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu, não foi apenas com poder para milagres, foi com poder para permanecer. Eles não apenas falaram em outras línguas, eles passaram a viver em outra dimensão de fé. E foi essa fé que matou o medo. Foi essa presença que os capacitou a entregar tudo, inclusive a própria vida. O Espírito os selou com coragem, porque agora eles não viviam mais para si mesmos. Eles haviam morrido antes de morrer. Morreram para a fama, para o conforto, para a autopreservação. E quem já morreu para este mundo não tem mais o que perder. Essa coragem não era impulsiva, nem imprudente, era consciente. Eles sabiam que o que os esperava era violento, injusto e cruel, mas sabiam também que nenhum açoite poderia roubar aquilo que já lhes havia sido dado. A certeza da ressurreição. Segundo os registros históricos preservados por escritores da igreja primitiva, muitos apóstolos caminhavam rumo à morte como quem caminhava para um altar. Alguns oravam em voz alta, outros cantavam hinos, outros profetizavam, mas todos enfrentaram o fim com dignidade, paz e esperança, porque estavam cheios de uma coragem que não vinha da terra. Essa coragem era fruto de uma convicção. Ele venceu a morte, e porque ele vive, eu também viverei. Eles não eram fanáticos, eram homens transformados pela glória de um Cristo ressurreto, e ninguém pode enfrentar o martírio com serenidade, a não ser que já tenha sido vencido por essa glória. E agora a pergunta precisa ser feita a você. De onde vem a sua coragem? Do orgulho, da teimosia, da emoção ou da convicção de que Cristo venceu e por isso você pode enfrentar qualquer coisa com os olhos fixos nele? A coragem dos apóstolos não era heroísmo terreno, era a fé de homens que já tinham provado da eternidade. E essa fé ainda está disponível hoje, para aqueles que têm coragem de crer com todo o coração. Mas será que a morte dos apóstolos foi mesmo o fim da missão? Ou ela foi, na verdade, o início de algo ainda maior? A morte não é o fim da missão. A missão não terminou com o último suspiro, não cessou com a última gota de sangue. A morte dos apóstolos não silenciou o Evangelho, ela o impulsionou. Porque no reino de Deus, a semente que morre é justamente a que frutifica. Cada execução, cada martírio, cada corpo lançado ao chão se tornou um eco eterno da verdade que eles carregavam. A morte não destruiu a mensagem, a morte a amplificou, porque a palavra que eles pregaram era viva. E nenhuma espada pode cortar o que é eterno. A fé que os apóstolos selaram com o sangue se espalhou com poder nos séculos seguintes. Homens comuns, mulheres anônimas, jovens e anciãos ouviram suas histórias e se colocaram de pé diante das mesmas ameaças, com a mesma certeza no coração. A fé deles não morreu com eles, ela se multiplicou através deles. Segundo relatos preservados por líderes cristãos do segundo século, era comum que novos discípulos pedissem para ser batizados com os nomes dos mártires. Eles não buscavam honrarias, eles buscavam a mesma intensidade de entrega. Queriam continuar a missão, mesmo sabendo que o caminho era o mesmo: cruz, vergonha, sofrimento, fidelidade. A morte dos apóstolos não interrompeu o plano de Deus. Foi parte dele. Foi o selo final de um legado. O grão caiu na terra, morreu, mas não ficou só. A colheita continua até hoje. Você é parte dela. O mundo viu o fim, mas o céu viu o início. O início de uma era onde os filhos de Deus não apenas creriam em Cristo, mas viveriam por Ele, pregariam por Ele, sofreriam por Ele
e, se preciso fosse, morreriam por ele também. Essa missão não foi enterrada com os apóstolos, ela foi entregue. E cada geração recebe a tocha acesa por esses homens. Cabe a nós continuar a corrida. Cabe a nós pregar com a mesma verdade, viver com a mesma integridade, doar com o mesmo zelo, crer com a mesma intensidade. Não, a missão não terminou com a morte, porque a morte não tem poder sobre aquilo que nasceu da eternidade. A missão segue viva e ela exige que cada um de nós entenda o custo, a urgência e a glória de carregar o nome de Cristo no peito, não como um adorno, mas como uma marca de renúncia. Mas se a morte não foi o fim, então o que é a dor que eles enfrentaram? Seria apenas sofrimento? Ou seria o lugar onde a glória de Deus se revela de forma mais intensa, quando a dor é o altar da glória? A dor não foi um acidente. Ela foi o altar onde a glória de Deus se manifestou de forma mais pura. Cada chaga aberta, cada osso quebrado, cada lágrima derramada, foi lugar de revelação. Não da fraqueza dos homens, mas da força do céu. Não da injustiça do mundo, mas da justiça eterna de Deus, que transforma sofrimento em testemunho. O Calvário nos ensinou isso. O lugar mais cruel da história humana se tornou o lugar mais glorioso da eternidade. E os apóstolos, ao seguirem o mesmo caminho, compreenderam que a dor, quando entregue a Deus, não destrói, ela glorifica. Não porque a dor tem valor em si mesma, mas porque nela Cristo é revelado de forma inegociável. O mundo foge da dor. A carne resiste à cruz. Mas quem ama verdadeiramente o Senhor, aprende que há glória onde há entrega. Que a dor, quando atravessada com fé, torna-se púlpito. E que o coração quebrado diante de Deus se torna morada para uma glória que o conforto jamais conhecerá. Segundo os escritos de comunidades cristãs primitivas, havia um entendimento claro entre os discípulos. A dor não era vista como punição, mas como participação. Participação nos sofrimentos de Cristo. Eles sabiam que estavam sendo moldados, provados, purificados. Sabiam que a dor era o fogo que refinava o ouro da fé e que a ausência da glória imediata não significava ausência de glória eterna. Quando Paulo escreve que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, ele não está diminuindo o sofrimento. Ele está ampliando a perspectiva. Ele está dizendo, isso que dói hoje será transformado em algo tão glorioso que você jamais se arrependerá de ter suportado. A dor não é o fim da história. Ela é o início da intimidade. Ela nos despede das distrações, nos esvazia da vaidade, nos aproxima do Cordeiro. Foi isso que os apóstolos viveram. Não buscaram a dor, mas não fugiram dela, porque entenderam que na dor Cristo se revelava mais intensamente. E onde Cristo é revelado, há glória, mesmo que o mundo não veja, mesmo que o corpo pereça. Talvez você esteja enfrentando uma dor que não compreende. Talvez esteja orando por alívio e ouvindo silêncio. Mas e se essa dor for para você um altar? E se for o lugar onde o Espírito deseja manifestar em você algo que só a dor pode esculpir? A glória não habita nas zonas de conforto. Ela habita no lugar onde o coração é rendido. E nesse lugar, tudo muda. Mas se o amor de Cristo não nos promete imunidade contra a dor, o que ele nos garante então? É hora de responder à pergunta que define a fé verdadeira. O que significa ser amado por Cristo quando o sofrimento bate à porta? O amor de Cristo não promete imunidade, mas presença. O amor de Cristo nunca prometeu um caminho sem espinhos, nunca prometeu cura imediata, riqueza garantida ou livramento automático. O que ele prometeu foi algo infinitamente maior. Estarei convosco todos os dias até o fim. É nessa promessa que repousa a verdadeira segurança do cristão. Não na ausência de problemas, mas na presença daquele que venceu o mundo.
Os apóstolos entenderam isso profundamente. Eles não eram imunes à violência, à injustiça ou à morte, mas jamais estiveram sozinhos. O mundo define amor como proteção absoluta, como prazer contínuo, como conforto ininterrupto. Mas o amor de Deus é santo demais para se curvar às definições humanas. É um amor que se faz presente no vale, que sustenta na cova, que caminha conosco pela sombra da morte. Não nos livra de tudo, mas nos fortalece em tudo. Quando Paulo escreve aos Romanos que nada pode nos separar do amor de Cristo, ele lista tudo o que, aos olhos humanos, pareceria um sinal de abandono: tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas ele declara: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Não porque vencemos no mundo, mas porque não fomos vencidos por ele. O amor de Cristo nos acompanha no fogo, e isso é mais poderoso do que ser poupado dele. Segundo o contexto cultural e espiritual do antigo Oriente Médio, reis poderosos mostravam seu favor mantendo seus súditos longe da guerra. Mas o Rei dos Reis demonstra seu amor não ao evitar o campo de batalha, mas ao lutar ao nosso lado, ao estar entre nós, ao sofrer conosco, ao nos carregar quando não conseguimos mais andar. Os apóstolos não duvidaram do amor de Cristo quando foram perseguidos. Eles o sentiram com mais intensidade. Nas prisões frias, ele estava lá. Nas dores do corpo, ele os visitava com paz. Nas madrugadas solitárias, sua presença era mais real do que as correntes que os prendiam. Quem vive em comunhão com esse amor entende que a maior prova da fidelidade de Deus não é a ausência da tempestade, é o fato de que o barco não afunda enquanto ele está a bordo. E mesmo que afunde, ele ressuscita os mortos. Essa é a confiança que os apóstolos carregavam. E é essa confiança que o mundo não consegue entender. A fé madura não pergunta: por que estou sofrendo se Deus me ama? Ela diz: estou sofrendo, mas Ele está comigo. Ela transforma o desespero em devoção. Encontra no meio da dor uma presença tão real que nenhuma outra explicação é necessária. Você já experimentou esse tipo de amor? Aquele que não te livra da luta, mas te abraça no meio dela. Esse é o amor de Cristo. Esse é o amor que os apóstolos conheceram. Esse é o amor que sustenta os mártires, consola os exilados e firma os pés dos fiéis sobre as águas do caos. Mas se esse amor é real, por que tantos desistem no caminho? Por que tantos trocam a cruz por uma coroa precoce? Talvez seja a hora de lembrar que, no reino de Deus, a exaltação nunca vem antes da humilhação, e que a coroa legítima sempre vem depois da espada. A coroa vem depois da espada. No reino de Deus, a coroa nunca vem antes da cruz. A glória nunca vem sem a dor. E a exaltação legítima sempre é precedida por humilhação, renúncia e sangue. Vivemos numa geração que quer o trono sem o altar, que deseja a recompensa, mas rejeita o sacrifício, que busca honra, mas foge da cruz. Mas os apóstolos nos ensinam uma verdade que o mundo não suporta ouvir. A única coroa que vale a pena é aquela que vem depois da espada. Cada um deles foi cortado, ferido, humilhado, mas diante de Deus foram honrados com uma glória que este mundo jamais poderia oferecer. Eles não buscaram destaque, eles buscaram fidelidade. E porque foram fiéis até o fim, receberam a promessa: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida não é dada aos que vencem pela força. É dada aos que permanecem, aos que suportam, aos que não negam o nome de Cristo quando a lâmina se aproxima do pescoço. Essa coroa não é de ouro, ela é feita de eternidade. Em Apocalipse, vemos os mártires debaixo do altar, clamando com voz forte: até quando, ó Senhor, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
Eles não estavam esquecidos, estavam guardados, selados, esperando o momento em que toda justiça será feita, não pela espada dos homens, mas pela mão do justo juiz. Segundo o simbolismo bíblico, a espada representa provação, julgamento, corte, separação. Ela vem antes da cura, antes da unção, antes da honra. Davi enfrentou a caverna antes de ser rei. José vestiu as correntes antes do palácio. Moisés pastoreou no deserto antes de libertar o povo. A espada é inevitável para todos os que foram chamados a carregar uma coroa eterna. Mas, diferentemente das coroas humanas, passageiras e ocadas, a que Deus entrega pesa com glória, responsabilidade e pureza. Ela não exalta o homem. Exalta a fidelidade de Deus em sustentá-lo até o fim. Aqueles que querem ser coroados sem morrer para si mesmos se perdem, porque Deus não coroa ídolos, nem coroa vaidades. Ele coroa servos, homens e mulheres que, mesmo dilacerados, se mantêm fiéis, que escolhem a cruz não como símbolo religioso, mas como estilo de vida, e que entendem que o que está por vir é maior do que tudo que foi perdido. Os apóstolos não morreram como vencidos, eles morreram como soldados que já tinham visto a vitória. E mesmo que o mundo tenha rido da sua fraqueza, o céu os recebeu com honra. Talvez você esteja hoje empunhando uma espada invisível, uma luta interna, uma perseguição, um fardo espiritual. E talvez esteja se perguntando, vale a pena continuar? A resposta é clara, vale. Porque para aqueles que perseveram até o fim, existe uma coroa que não se corrompe, não se quebra, não desaparece. Mas cuidado, há um evangelho sendo pregado que vende coroas sem cruz. Um evangelho que transforma graça em espetáculo, fé em moeda e salvação em produto. E para confrontar isso, precisamos lembrar que o evangelho verdadeiro não se vende, se entrega. O evangelho que não se vende, se entrega. Os apóstolos não morreram como empresários da fé. Eles não morreram negociando milagres, nem monetizando o nome de Cristo. Eles morreram porque entregaram tudo, inclusive a própria vida, por uma verdade que não tem preço. O evangelho que carregavam não era um produto, era uma revelação. E quem a recebe de verdade não tenta vendê-la, entrega. Hoje o que mais se vê são versões adulteradas da mensagem. Mensagens moldadas para agradar, adaptadas para não ofender, empacotadas para vender. Mas o evangelho verdadeiro jamais foi confortável. Ele não promete o que a carne quer, ele promete o que o Espírito precisa. E isso custa tudo. Os apóstolos não pediam para serem seguidos, apontavam para aquele que era digno de ser seguido. Não construíam impérios pessoais, edificavam o reino. Não colecionavam seguidores, formavam discípulos. Não buscavam aplausos, buscavam obediência. A fé deles não era palco, era altar. Eles não viviam de doações, viviam da entrega. E essa entrega era tão profunda, tão radical, que até o último suspiro deles apontava para o Cordeiro. Segundo relatos das primeiras igrejas da Ásia e do norte da África, era comum os líderes dizerem: quem quer seguir o caminho, prepare-se para perder. Não era um convite para sucesso humano. Era um chamado para morrer, para abrir mão, para viver com tudo o que o mundo despreza e morrer com tudo o que o céu honra. Esse é o evangelho que transforma. O evangelho que não é moldado por algoritmos, tendências ou nichos. É o evangelho que nos molda, que quebra, que reconstrói e que exige algo que o ego nunca quer oferecer: rendição total. Quem vende o evangelho troca o sangue pela vaidade, mas quem o entrega, sangra com alegria, sabendo que está participando da mesma missão que começou com a cruz. O evangelho de Cristo não é leve por ser raso, é leve porque Ele mesmo carrega o jugo conosco, mas é estreito,
é custoso, é ofensivo ao orgulho humano e ainda assim é o único caminho que leva à vida. Você tem vivido um evangelho que se adapta ao seu conforto? Ou um evangelho que confronta sua natureza e te chama para o altar? Os apóstolos nos lembram que seguir a Cristo é um ato de entrega irreversível. E não há entrega sem custo. Não há discipulado sem cruz. Não há transformação sem renúncia. Eles sabiam disso, e sabiam tanto, com tanta certeza, com tanta convicção, que morreram com paz, com firmeza, com fé inabalável. Porque quem viu o Cristo ressurreto não consegue mais negociar a verdade. E é sobre isso que precisamos falar agora. Por que eles morreram com tanta certeza? Porque sabiam demais para negar. Eles sabiam demais para negar. Homens não morrem assim por causa de uma teoria. Não enfrentam espadas, fogueiras e cruzes por uma ideia bonita ou por um conto inventado. Os apóstolos não morreram por uma doutrina criada em uma sala fechada. Eles morreram porque viram, porque ouviram, porque tocaram, porque sabiam demais para negar. Eles viram o Cristo ressuscitado, o mesmo que havia sido crucificado, sepultado, ferido, silenciado. Agora estava de pé, vivo, glorificado. E essa visão destruiu qualquer dúvida. A ressurreição não foi um boato espalhado por discípulos desesperados. Foi uma aparição real, tangível, incontestável. Segundo os registros preservados pelas primeiras comunidades cristãs e alinhados aos relatos do Novo Testamento, mais de 500 pessoas viram Jesus após a ressurreição. Ele andou com eles, comeu com eles, falou com eles. Tomé tocou as feridas. Pedro foi restaurado pessoalmente. João reclinou sua cabeça no peito dele antes da cruz e viu seus olhos de fogo depois dela. Eles sabiam demais. Sabiam que ele havia vencido a morte. Sabiam que nenhum poder humano poderia apagar o que os olhos deles tinham visto. Sabiam que qualquer ameaça era insignificante diante da glória que os havia alcançado. Por isso, não recuaram. Por isso, preferiram morrer do que trair o testemunho que carregavam. Essa convicção os incendiava. Eles não pregavam religião. Eles anunciavam um fato. O túmulo está vazio. O Cordeiro vive. O Rei ressuscitou. E quando essa verdade habita o interior de um homem, o medo morre. O apego às coisas terrenas desaparece. A alma se torna invencível, não porque não sofre, mas porque já se agarrou àquilo que nenhuma dor pode roubar. Muitos tentaram acusar os apóstolos de manipulação, outros os chamaram de fanáticos. Mas o que se faz com um homem que viu a eternidade e se recusa a negar o que sabe? Não há prisão que o cale, não há tortura que o silencie, não há morte que o vença. É por isso que o martírio deles é uma das maiores evidências da veracidade da ressurreição, porque ninguém dá a vida por uma mentira que inventou. Alguém pode até morrer por um engano que acredita ser verdade, mas ninguém morre voluntariamente por algo que sabe ser falso. Os apóstolos morreram porque sabiam que Cristo estava vivo e porque sabiam disso, entregaram tudo, com alegria, com propósito, com fé. Eles não foram enganados, eles foram transformados. E agora a pergunta se volta a nós. O que temos feito com o testemunho que eles deixaram? Temos vivido como quem sabe? Ou temos negado com atitudes mornas aquilo que dizemos crer? Porque saber envolve responsabilidade, e quem sabe a verdade não pode mais viver como se ela não existisse. Mas agora que você entende a raiz da fé dos apóstolos, resta apenas uma última pergunta. Você está pronto para ser amado como eles foram? Porque o amor que os sustentou também te chama hoje. Você está pronto para ser amado assim? Ser amado por Cristo é algo que o mundo não entende. Não se mede em vitórias visíveis, nem se limita a bênçãos terrenas. É um amor que molda, que disciplina, que fere e cura. É um amor que convida à mesa, mas também chama à cruz. É um amor que promete presença,
mas nunca prometeu isenção da dor. Você está pronto para ser amado assim? Porque esse amor não alisa o ego, ele o destrona. Não negocia com o pecado, ele o crucifica. Não reforça nossos desejos, ele os disciplina até que desejemos apenas a vontade de Deus. Jesus amou os apóstolos profundamente, e foi por esse amor que ele os conduziu até o limite da entrega. Não para exibi-los, mas para glorificar o Pai através da vida e da morte de cada um. Eles foram amados até o fim, e esse amor os levou a entregar tudo, sem reservas, sem barganhas, sem censura. Hoje, muitos querem o Jesus dos milagres, mas rejeitam o Jesus da renúncia. Querem o Jesus que cura, mas não o que confronta. Querem ser amados, mas com uma definição rasa, humana, distorcida de amor. Mas o amor de Cristo é santo e por isso é exigente. Ele não quer uma parte de você, ele quer tudo. Ele quer seus medos, seus pecados, suas dúvidas, sua reputação, sua vontade, sua vida. Porque só quando tudo é entregue, tudo é transformado. Você está pronto para esse tipo de amor? Está pronto para ser moldado, não pelos seus sonhos, mas pelo propósito eterno de Deus. Está pronto para ser conduzido, se necessário, ao sofrimento, sabendo que ali Cristo estará mais perto do que nunca. Esse é o amor que sustentou os apóstolos. Esse é o amor que os fez cantar diante da morte. Esse é o amor que os fez perdoar seus algozes. Esse é o amor que os tornou inabaláveis. E esse amor ainda está disponível, mas ele custa caro. Porque ser amado por Cristo é o convite mais perigoso e mais glorioso que alguém pode receber. Perigoso porque vai te matar por dentro. Vai matar seu orgulho, sua independência, sua vaidade, sua teimosia. Glorioso, porque vai te ressuscitar com algo que você jamais poderia construir sozinho. Uma vida que carrega a marca da eternidade. Não se engane, Cristo não está chamando admiradores. Ele está chamando discípulos. E a pergunta que ele fez aos 12 ainda ecoa para você hoje. Você também quer ir embora? Ou você vai permanecer mesmo quando isso custar tudo? Você está pronto para ser amado como eles foram? Porque esse amor ainda está chamando. E a resposta não é dada com palavras, é dada com a vida. Agora que a jornada chegou ao ápice, resta apenas uma coisa a ser dita. O sangue ainda está falando. O sangue dos apóstolos secou na terra. As vozes deles foram silenciadas pelos algozes. Seus corpos foram lançados em valas, queimados, apedrejados, ignorados pela história oficial do mundo. Mas o céu não os esqueceu. E a verdade é que o sangue deles ainda está falando. Não com palavras humanas, não com discursos eloquentes, mas com a linguagem que só a eternidade compreende. O sangue deles grita para esta geração que há um evangelho que vale mais do que a própria vida, um evangelho que não se negocia, que não se adapta à cultura, que não se molda à vaidade, mas que transforma, confronta e salva. Hebreus 12:24 diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel, mas o sangue dos que o seguiram também fala, não com mérito próprio, mas como ecos da cruz que o selou. E o que esse sangue diz? Diz que a fé verdadeira é possível, diz que a fidelidade até o fim é real, diz que o Espírito ainda capacita, ainda fortalece, ainda levanta homens e mulheres que não negociam sua convicção. O sangue dos apóstolos é um testemunho eterno contra o evangelho barato que se multiplica hoje, contra a fé que só busca recompensas, contra a geração que se ofende com qualquer confronto, contra os que querem os frutos do reino, mas rejeitam a raiz da cruz. Enquanto o mundo grita por conforto, o sangue grita por entrega. Enquanto muitos abandonam a fé por migalhas de prazer, o sangue anuncia que há um banquete reservado para os que não negam o nome. Esse sangue
está nos chamando hoje. Não para a morte física necessariamente, mas para a morte do ego, do pecado, da hipocrisia, da fé morna, do evangelho superficial. Você ouviu tudo, você caminhou por cada capítulo, você viu os olhos dos apóstolos diante da espada. Você ouviu o silêncio de Deus e sentiu o peso da sua presença. Você tocou com as palavras o sangue que selou a missão. E agora, o que fará com isso? Ignorar ou responder? O sangue ainda está falando e a sua vida precisa dar uma resposta. Não com emoção passageira, mas com entrega total, com vida rendida, com fé inegociável. Porque o mesmo Cristo que chamou Pedro, João, Tiago, Tomé, está chamando você, e o chamado é o mesmo: vem e segue-me até o fim. Custe o que custar, seja onde for, mesmo que a cruz esteja no caminho, porque a glória que virá faz cada gota de sangue valer a pena.